O movimento da lima deve acompanhar a aliança. Para deixar uma chapa bem reta, escolha uma lima de perfil chato, fazendo movimentos contínuos, sempre para frente. Para limar pequenos vazados ou detalhes, utilize limas menores e com perfil adequado a cada desenho. Para limar excesso de metal, comece com uma lima mais grossa e depois passe para uma lima mais fina. O movimento deve sempre acompanhar o desenho da peça. Para ter maior firmeza, prenda peças pequenas no morceto. Não se esqueça de guardar as limalhas resultantes do processo. Elas podem ser reaproveitadas. O recozimento é uma técnica simples, que consiste no aquecimento dos metais para que se tornem maleáveis e mais fáceis de serem trabalhados. É um procedimento presente em todas as etapas de confecção de uma joia, já que alguns processos endurecem as ligas, tornando o trabalho mais difícil e oferecendo o risco do metal se partir. O metal possui uma ordenação molecular. Quando submetido a deformações, essa estrutura fica mais densa, tornando o metal mais rígido. Durante o processo de recozimento, os cristais se afastam e essa estrutura interna volta a ficar mais relaxada e o metal mais maleável. Para recozer o metal, utilize um maçarico de gás ou com oxigênio e gás e aqueça toda a peça até obter um tom levemente rosado. O resfriamento do metal pode ser feito em diferentes meios, na água, no álcool ou no ar. O ideal é deixar resfriar naturalmente no ar, principalmente o ouro. Isso porque o resfriamento rápido provoca a têmpera do metal, e quanto mais rápido o resfriamento, mais severa será a têmpera. O trabalho de um ourives é semelhante ao de um escultor. É preciso técnica e arte para transformar metais em joias. O processo de modelagem exige a utilização de ferramentas adequadas a cada finalidade. Utilizamos o tribulé redondo para moldar peças circulares como alianças, anéis e braceletes. Com o metal recozido, modelamos com o auxílio de um martelo de madeira, borracha ou plástico. Com o fio bem recozido, modelamos os elos ao redor de gabaritos com a espessura desejada. Os dados de bola são blocos de metal utilizados com o auxílio de embutidores para confeccionar peças com formato de bolinhas e pastilhas. O dado possui cavidades de diversos tamanhos e embutidores correspondentes. Para auxiliar na modelagem, também utilizamos o martelo. Para sua modelagem, contamos com o auxílio da chatoneira. A peça é introduzida na chatoneira após ser previamente soldada e recozida. Utilizamos o dado de ranhura para modelar formatos de telhas e charneiras. Nesse processo, usamos também martelos, gabaritos e embutidores de tamanhos adequados. A técnica de cravação de gemas em virolas tem sido feita há centenas de anos. Para modelar uma virola, envolve-se a pedra com uma fita de metal recozido. Para auxiliar a modelagem, podemos usar o tribulé com formato adequado à pedra. Os alicates são ferramentas fundamentais para a ourivesaria. Possuem formatos e funções diversas e ajudam a modelar chapas, fios e fitas.
Soldar é unir duas ou mais peças metálicas utilizando um metal de ponto de fusão inferior. Uma boa solda é aquela que tem como resultado uma união perfeita, sem falhas, rachaduras ou manchas. Veja agora como realizar o processo de maneira correta. Em primeiro lugar, separe o material: maçarico, um kit com refratários, telas e colmeias para apoiar as peças, um fluxo para solda, pincel, ácido sulfúrico ou sal branqueador para decapagem, água com bicarbonato e pinças. As peças devem estar bem limpas, sem oxidação ou gordura, e bem unidas. Se necessário, prenda com fio de ferro. Normalmente utilizamos 3 tipos de solda: forte, média e fraca. Devemos sempre começar a usar uma solda forte de alto ponto de fusão. Lixe a solda para tirar qualquer oxidação superficial ou gordura. O uso do fluxo é fundamental. Ele ajuda a solda a fluir e evita a formação de óxidos que normalmente aparecem com calor. Passe na parte a ser soldada e na própria solda. Com o auxílio de uma pinça, coloque a solda na junção e continue aquecendo a peça. A solda vai correr para onde a temperatura estiver mais quente. Por isso, aqueça toda a peça a ser soldada. Existem no mercado algumas marcas de fluxos próprios para soldas de metais nobres. Todos eles possuem uma base de bórax ou ácido bórico. Acertar na quantidade de fluxo a ser utilizado na peça também é importante. Lembre-se de que a solda corre pelo fluxo. Um erro muito comum é concentrar o calor na solda. Cuidado! Dessa forma, ela perde parte dos elementos de sua liga, modificando seu ponto de fusão. Só depois da peça aquecida é que podemos concentrar o fogo na solda. No processo de soldagem, podemos utilizar um maçarico portátil, um maçarico a gás ou ainda um maçarico de gás com oxigênio. A chama possui cones com cores diferentes. Essas cores indicam a intensidade do calor. A parte azul é a zona oxidante e concentra a maior quantidade de calor. A parte amarela é a chama redutora, onde há pouco calor. O local ideal da chama a ser utilizado para o processo de soldagem de metais nobres é entre os 2 cones. A chama redutora tem a cor amarelada e pouco oxigênio. A chama oxidante possui oxigênio em excesso. A chama fica muito azul e barulhenta. É desaconselhável para soldas, pois o oxigênio aquecido facilita a formação de óxidos. A chama ideal para a soldagem é a chama neutra, o meio termo entre as chamas redutoras e oxidantes. De acordo com o tamanho das peças, escolhemos o bico de maçarico. Para peças menores, mais delicadas, use um bico pequeno. Passe o fluxo no local a ser soldado e na solda. Aqueça toda a peça e, em seguida, coloque um palhão ou bolinha de solda na junção. Aqueça até a solda correr. Para soldar elos, coloque nas junções pequenos pedaços de solda em formato de palhão ou bolinha. Não se esqueça de passar o fluxo para a solda. Passe o fluxo para a solda no local a ser soldado, na solda e no elo. Derreta a solda no elo, aqueça a peça toda. Em seguida, coloque o elo no lugar desejado e continue aquecendo até a solda correr. Para colocar um pino, derreta uma solda na ponta do pino, que deve estar limado, reto, para dar maior contato com a base. Passe o fluxo. Aqueça a base de metal primeiro
e em seguida apoie o pino no local desejado. Aqueça até a solda correr. Cuidado para não retirar o pino enquanto a solda ainda estiver brilhando. Para aplicar uma peça, coloque a solda, aqueça e espalhe sobre toda a peça com o auxílio de uma ponta ou um fio de ferro. Coloque a peça já com a solda sobre a base a ser aplicada e volte a dar calor. Não se esqueça de passar o fluxo em todas as etapas. Para colocar um fundo em uma virola ou bata, corte a chapa de base um pouco maior e distribua as soldas por fora ao redor da virola. Coloque o fluxo no local a ser soldado e na solda. Aqueça a peça toda, utilizando primeiro uma chama boba, sem ar, para fixar as soldas e evitar que saiam do lugar. Em seguida, com a chama normal, aqueça toda a peça até a solda derreter. Você pode soldar as garras uma a uma ou em grupo. Derreta um pequeno pedaço de solda em cada garra. Posicione a garra no lugar desejado e aqueça até a solda correr. Não se esqueça de passar o fluxo no local em que será soldada a garra. Depois de posicionar o forro dentro do anel, coloque a solda ao redor da peça e aqueça. Esse processo é feito girando o anel. Ao utilizar o maçarico, fique atento. A temperatura muito elevada provoca maior oxidação, o que torna a decapagem mais difícil e pode causar manchas. Depois da soldagem, o metal fica coberto de óxidos e bórax. Por essa razão, devemos fazer a decapagem. É um processo sobre a superfície metálica que visa a remoção de oxidação, gorduras e impurezas. A decapagem é feita em uma solução ácida, normalmente ácido sulfúrico ou sal branqueador. O preparo da solução deve ser feito em lugar ventilado, com o uso de máscaras de proteção. O ideal é que os ácidos estejam quentes, pois desse modo a decapagem acontece mais rápido. Caso a peça esteja amarrada com fio de ferro, retire o fio antes de colocar a peça no ácido, pois o fio de ferro reage com o ácido, deixando a peça levemente rosada. Para manusear as peças no ácido, use apenas pinças de cobre, madeira ou plástico. Depois da decapagem, coloque a peça em uma solução de água com bicarbonato para neutralizar. O líquido pode entrar em peças ocas. Para retirá-lo, devemos aquecer a peça. A peça está quase pronta. É hora de corrigir imperfeições, retirar marcas de limas, excessos de soldas e manchas de oxidação. A fase do acabamento exige técnica e paciência, e nesse processo, saber usar as lixas é fundamental. O lixamento de uma peça ocorre em várias etapas e de forma gradativa. As lixas mais adequadas para acabamento são as lixas d'água com granulações que variam de 2.500 até as de série 200. Os números indicam a quantidade de grãos por área, ou seja, a lixa 2.500 é a mais fina e as da série 200 a mais grossa. Utilizamos as lixas sempre da mais grossa para a mais fina. Não pule nenhuma granulação, pois cada uma das lixas retira gradativamente as marcas da anterior. Enrole a lixa cortada em tiras no mandril. Caso seja necessário, prenda com fita adesiva. Prepare os mandris com as lixas em ordem de granulação. Você pode lixar com o auxílio do motor de chicote. Coloque o mandril
Segure a peça firmemente e passe cada lixa em toda a sua superfície. Também é possível lixar as peças utilizando talas de madeira. Para superfícies retas, passe a lixa sobre o taz ou envolta em uma tala de madeira. Depois de bem lixada, a peça estará pronta para o polimento. Os abrasivos de